Olá, amigo dos cavalos, eu sou Rafael de Francesco. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Desenvolvimento a Galope. Hoje eu estou aqui com o Horus na pista do Centro de Treinamento Equestre Luiz Fabiano para conversar com vocês sobre a minha estratégia ou sobre o meu método de desenvolvimento do engajamento, né? Lembrando, primeiramente, o que é engajamento. A grosso modo, o engajamento físico é a capacidade que o cavalo tem de colocar os posteriores, né, ou os pés, debaixo da massa, em uma posição mais à frente do que ele colocaria naturalmente, né? Então a gente sabe que na natureza o cavalo carrega cerca de 60% a 70% do seu peso nos membros anteriores, né, nas mãos, aqui sob a paleta, na região da cernelha. O que faz com que a sua garupa, que é o seu verdadeiro motor, a propulsão do cavalo, carregue um peso relativamente menor, entre 30% e 40%. Quando a gente monta no cavalo, a gente tem que entender que a gente muda o centro de gravidade do cavalo. A gente muda o nosso centro e o centro deles. O que faz com que o cavalo receba uma sobrecarga, né, com o nosso peso e o peso da sela, que ele não está acostumado a receber sobre o seu dorso. Dessa forma, corrigi ele que ele tentou me morder. Dessa forma, a gente tem que entender que a gente precisa preparar o cavalo para receber esse peso. E é justamente sobre isso que a gente conversar. Para quem já viu lá na página do Instagram, na minha conta do Instagram, eu tenho uma pirâmide que a gente vai estar conversando também mais detalhadamente sobre ela ao longo dessa semana, que é justamente o processo de desenvolvimento desse engajamento. É uma pirâmide de 7 níveis e hoje a gente vai conversar sobre os primeiros níveis dessa pirâmide. O Horus é um cavalo que já tem um desenvolvimento desse programa de treinamento bastante considerável, né? Já faz esses exercícios faz algum tempo, e ainda assim eu vou tentar demonstrar para vocês esse passo a passo, né? Simular esse passo a passo de como seria do início até o final no engajamento completo. Então, para começar a falar do primeiro nível, que é o ritmo, a gente tem que entender duas coisas, que o engajamento ele não é somente físico, ele também é mental. No último nível do engajamento, o que a gente quer é que o cavalo esteja completamente conectado com a gente e respondendo às nossas solicitações de forma intuitiva, né? A gente quer desenvolver aquilo que na mitologia ficou conhecido como centauro, que a gente também já vem conversando há algum tempo, que é o cérebro pensa, o cérebro humano pensa e as patas do cavalo executam. Para chegar nesse nível, existe um grande processo que leva até esse momento. O primeiro processo vai ficar bem complicado da gente conseguir mostrar aqui, porque o Horus já passou por ele, então ele já está agora, por exemplo, nesse momento, vocês viram que ele estava carregando o focinho ao chão, que a gente chama, demonstrando um dos níveis da pirâmide, que é justamente o início do engajamento. É muito mais fácil para o cavalo dobrar a coluna dele, colocar a coluna dele numa posição convexa, né, com uma encurvatura para cima, quando ele está com a cabeça mais baixa, com a linha do pescoço mais baixa, né? A gente fala que é derrubar a linha da cabeça do pescoço. Ó, nessa posição aí, o Horus se carrega, né? Em inglês a gente chama de self-carriage, com mais facilidade do que se ele tivesse com o pescoço levantado. Qual que é a intenção então desse primeiro nível, o nível do ritmo? Fisicamente é o cavalo responder, não necessariamente imediatamente, aos comandos verbais ou físicos que a gente der para ele, mas que ele se esforce para respondê-los. Então eu tenho que estar num ritmo aqui, ó, e o Horus tem que me acompanhar. Se eu aumentar, ó, ele ainda não aumentou, eu quero, aí ó, agora ele está me acompanhando, eu quero que ele aumente também. Se eu aumentar mais, ó, mais, eu quero que ele, ó lá, aumente também. Vamos, Horus. Mais. Passo. Aí, ó. Esse ritmo aqui. Então, nesse primeiro nível, a gente não quer que o cavalo responda de imediato. A gente não quer que o cavalo esteja 100% pronto para responder mentalmente também, né? Que é o engajamento total mental, que seria o último nível. A gente quer que exista uma resposta, mas não necessariamente instantânea. Lembrando que não é o caso do Horus, ele já sabe fazer. Então, com um cavalo que estaria iniciando, a gente poderia até ilustrar isso melhor. Vou pedir para ele trocar o lado aqui.
E continuar esse mesmo exercício. Agora eu tô fazendo ao passo, né? Mais horas, ó. Aí. Ele vai querer parar para fazer cocô, vamos deixar ele parar. Ó que interessante, quando ele para para estrumar, ele faz o arqueamento da coluna, né? Lembrando que a importância desse exercício, a importância da gente trabalhar o dorso do cavalo, desenvolver musculatura dorsal, desenvolver musculatura da garupa, é justamente para que ele tenha esse recurso. Mais horas. Ele tem esse recurso para suportar o nosso peso em cima dele, né? Se a gente for parar para pensar, o que é mais forte? Uma ponte côncava, né? Ou uma ponte convexa? O que seria essa ponte côncava? A ponte côncava é a ponte com cavidade. É aquela ponte que é construída dessa forma aqui, certo? Quando você constrói uma ponte dessa forma, o centro da ponte recebe muito mais peso do que as laterais. Agora, se a gente tem uma ponte convexa, vértice, ó, encurvada ao contrário, uma parábola, né? Ou uma boca para baixo, assim, ó. O peso que está no centro da ponte é distribuído por toda a outra área que a ponte tem. E é a mesma coisa com a coluna do cavalo. A gente quer que a coluna do cavalo forme esse arco convexo, né? Ou com a ponta para cima, a coluna arqueada para cima, justamente para que ele tenha o nosso peso e o peso do equipamento também mais bem distribuído sobre o seu dorso. E dessa forma a gente evita as lesões e tudo mais. Além dessa questão da distribuição do peso, existe também uma questão de que o verdadeiro motor do cavalo é a garupa. É a garupa que empurra o cavalo para frente, é a garupa que puxa o cavalo para trás, e a garupa também é responsável por neutralizar o movimento, que é o que a gente chama de desengajar a garupa, né? Se eu pedir para o Horus trazer a garupa para cá, ó, jogar a garupa para fora do círculo, eu neutralizei o movimento dele de ir para frente. O Horus ficou parado todos esses dias aí, ele tá bem invasivo hoje, né, Horus? Bem sem vergonha. Agora eu vou pedir o trote e vocês vão ver a mesma posição da cabeça que a gente viu anteriormente, a linha do pescoço derrubado, ó, você vê que ele já não está com a cabeça tão erguida, e isso facilita para que a coluna se arqueie para cima. Trote. Então, além dessa questão da força muscular no dorso, tem a força muscular na garupa. A gente quer que o cavalo também desenvolva a musculatura da garupa justamente para poder se empurrar mais, né, ter mais força para frente, de repente correr mais, arrancar mais forte, mais rápido, e também para se puxar, né? É muito importante, por exemplo, em manobras como esbarro, até mesmo para o salto, ter essa explosão na garupa para poder executar as manobras. Então olha lá o Horus carregando a cabeça embaixo. Isso significa que ele está arqueando a coluna. Lembrando que não é a posição da cabeça que determina o engajamento, né? Tem um artigo muito legal do Martin Black que fala exatamente sobre isso. Não é porque o cavalo está com o chanfro, a testa, o focinho, perpendicular ao solo que ele está reunido ou engajado, né? Mas, se feito da forma correta, é bem possível que, se ele estiver para cá, ó, que se ele estiver com a cabeça com o chanfro perpendicular ao solo, ele vai estar reunido. Olha a diferença agora do corpo dele. Vocês estão vendo que ele ergueu a cabeça, a cauda subiu, ele acendeu o senso de autopreservação por algum motivo, os coleguinhas dele se agitaram lá fora, olha lá, ó. Ele já perdeu a reunião, ó. Você vê que a garupa dele já está trabalhando mais solta, mais para fora, ele está carregando os pesos nos anteriores. E agora ele perdeu a reunião, inclusive perdeu o engajamento comigo, ó. Ele continua com uma orelha aqui porque ele sabe que eu estou aqui fazendo exercício com ele, mas ó, vira e mexe, ele perde a atenção. Então, vou chamar a atenção dele mais, ó. Vamos trocar de lado aí, Horus, presta atenção, vou diminuir o círculo, ó. Pedir para ele empurrar essa garupa lá para fora.
chamo a atenção dele, agora eu estou exigindo atenção, exigindo um certo nível de engajamento mental para ele. Olha lá, já está recuperando o foco de novo, relaxou, derrubou a linha da cabeça do pescoço. E como que seria isso no começo, né? No começo, se ele estivesse aprendendo a carregar essa cabeça lá embaixo, que nem ele vai fazer já já, vamos, Horus. Ó, já está começando a derrubar, um belo de um suspiro, legal, mastigação. Se ele estivesse aprendendo e ele estivesse com a cabeça nesse nível, eu já pedia para ele parar. E toda vez que ele derrubasse a linha da cabeça do pescoço, eu pediria para ele parar como uma forma de alívio, faria um agradinho nele, eventualmente, dependendo da situação, daria um agrado com uma cenoura, por exemplo, mas mais raramente. Muito bom, Horus. Agora vamos ver se no galope ele também carrega a cabeça, lembrando que no galope o cavalo precisa fazer muito mais força com a garupa para se empurrar, né? Então é natural que ele levante um pouco a altura da linha do pescoço e da cabeça, justamente para auxiliar a jogar esse peso para trás, né? Desequilibrar o peso na direção dos posteriores e fazer com que ele se carregue com mais facilidade. Vamos ver aqui se ele vai manter também no galope o engajamento, a reunião. Pediu trote, 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 Horus. Isso, tá relaxadão. Beleza. Agora vamos pedir o galope. Galope. Olha lá. Vocês veem, ó? É difícil que eu paro para falar com vocês, ele acha que é para ele parar também. Obviamente eu também mudo minha linguagem corporal, ele lê isso, entende como uma alternativa para parar. Ele não está acostumado a ouvir eu falando assim com as pessoas enquanto a gente treina. Olha lá o chanfro ficando perpendicular, os posteriores entrando mais debaixo da massa. Perdeu o foco total, ó. Aconteceu uma situação lá com os amiguinhos no piquete, ó. Ó como mudou o corpo dele, ó. Vamos deixar ele circular assim para vocês verem, ó. Olha a diferença. Olha onde foi a linha do chanfro. Olha onde subiu a cauda. Tudo armado, tudo para cima. Carregando o peso, ó como a garupa tá leve e a frente tá pesada. O que a gente quer com nossos cavalos é justamente o oposto. O peso atrás, o cavalo jogando todo o seu peso para trás e a frente leve, né? A frente respondendo rapidamente, instantaneamente, praticamente, aos nossos comandos. Então eu vou chamar ele de novo aqui para perto, pedir para ele se tranquilizar aqui comigo, neutralizar essa garupa aqui dele, ó. E a hora que ele derrubar um pouquinho essa cauda, derrubar um pouquinho a cabeça, eu deixo ele voltar para o círculo maior, um círculo mais confortável. Que lembrando que para o cavalo sustentar o arqueamento também é complicado. Existe um programa para desenvolver esse arqueamento, né? Aí tá começando a relaxar. Derrubou um pouquinho, eu deixo ele sair um pouco. Aí os amiguinhos lá no piquete estão sendo alimentados, ficam agitados e o Horus, que é um cavalo bem atento, bem conectado a tudo, olha lá, ó, já se perde novamente. Vou chamar ele de volta. E agora vou pedir com mais energia. Vamos, Horus, fica comigo, cara. Trote. Aí, ó. Melhorou, vai embora. E ó, vamos trocar o lado. Vocês viram como ele usou a garupa para se movimentar? Não foi perfeito, mas a frente ficou leve e ele conseguiu movimentar os anteriores sobre os posteriores, né? Travou a garupa e rodou a frente. É isso que a gente quer, não é? Um cavalo usando a garupa e com a frente leve. Joga mais essa garupa. Joga mais essa garupa para trás. Joga mais fora, né? Desculpa.
Garupa pra fora. Garupa pra fora. Aí. Solto ele. Vamos ver se eu pedindo a troca novamente agora pro outro lado. Ele também usa a garupa para se movimentar com leveza na frente. Vamos ver. Vou auxiliar ele, chamar a frente dele para cá. Ó lá. Vocês viram que um pé ficou travado, o pé direito dele ficou travado no chão e a frente ficou leve? Isso porque ele teve que desenvolver isso ao longo do programa de treinamento dele. Então, para a gente poder ter o engajamento alinhado, também é importante a gente saber que a gente tem que trabalhar esse cavalo lateralmente, né? O corpo do cavalo é dividido em várias partes. Para a gente ter um bom engajamento, a gente tem que ter controle absoluto sobre cada uma das partes. Olha lá como ele voltou agora para o trote relaxado. Linha da cabeça do pescoço já está descendo de novo, o chanfro já está ficando reto. Agora sim eu posso pedir o galope de novo. Vamos lá, Horus, galope. Galope. Aí. Legal. Olha lá. O chanfro ficando um pouquinho mais perpendicular. Ainda está um pouco acima. Olha lá, que beleza, ó. Legal. Legal. Muito bom. Ó, que beleza. É isso aí, Horus. Vamos voltar pro trote. E aí, vou pedir para ele galopar pro outro lado agora e ver como é que ele vai. Vamos ver se ele vai executar a troca tão bem. Dessa vez não vou chamar tanto a atenção dele para trocar não, ó. Só vou pedir. Se confundiu um pouco, mas foi satisfatório. Deixa ele trotar um pouquinho. Como eu pedi a troca do trote, eu peço para ele sair no trote pro outro lado. Ele estava no trote, né? Pedi a troca, ele se manteve no trote, é isso mesmo que eu quero. Deu umas 2 voltas, agora sim galope. Galope. Aí. Que beleza. Ó, você vê que ele já está começando a se esforçar, ó lá, ó, para carregar o peso na garupa. Ó, muito bom. E a hora que ele sustentou 2 galões com o chanfro reto, eu deixei ele voltar pro trote. Lembrando que, galera, existem várias técnicas, infinitos métodos, um monte de estratégia para fazer esse tipo de trabalho. Essa é uma das estratégias que eu uso, principalmente com os cavalos que estão começando. O Horus já faz outras atividades, outros exercícios para aprimorar a reunião e o engajamento. Mas essa é a estratégia que eu gosto de usar, principalmente com os potros, os cavalos que eu estou começando a trabalhar, para que eles entendam, para que eles pensem que a ideia deles começar a jogar esse peso mais para trás, deixar de carregar um pouco o peso sobre os anteriores e comecem por conta própria a pensar em jogar esse peso lá para trás. Outra estratégia é fazer a contenção com, por exemplo, uma embocadura ou mesmo com cabresto, com hackamore. Você usa as rédeas como contenção, prende elas em alguma posição da sela. Existem até equipamentos próprios para isso também, né? Para você conter as rédeas e o cavalo ir cada vez mais dobrando a frente, né? Flexionando toda a região da nuca, depois do pescoço e do pescoço para as costas, né? E existem os exercícios montados também, que a gente vai conversar agora um pouco melhor, beleza? Então aguardem um instante que eu só vou preparar o Horus aqui. Bom, gente, a gente conversou sobre o primeiro nível da pirâmide e o segundo também, que é a questão do relaxamento, né? Ficou claro ali alguns momentos em que o Horus perdeu a conexão, justamente quando ele perdeu o conforto emocional, né? E o conforto mental também. Isso se refletiu na condição física dele, né? A gente estava conversando sobre aquela moldura, aquele frame do engajamento, que é o que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar. Em alguns momentos ficou claro que o Horus perdeu essa conexão, né? Devido ao que aconteceu externamente. Agora a gente vai conversar sobre os 2 níveis seguintes, que é a conexão e a impulsão. Os níveis
da pirâmide que vão começar a ter mais cara da reunião que a gente quer, do engajamento que a gente quer. Então vocês estão vendo que eu preparei aqui o Horus como se fosse com uma rédea, né? Eu arrumei a guia do cabresto como se fosse um mecate do hackamore. O cabresto está fazendo uma ação agora ali, também embaixo, na ganacha do Horus ali, no queixo também. Então toda vez que ele aciona o cabo do cabresto, acontece uma pressão no chanfro e no ganacho. Uma pressão bem pouca no ganacho, que eu deixei bem solto, mais solto até do que ele está acostumado. E agora vocês começam a ver que ele já começa a carregar a cabeça, ó, naquela postura, porque existe esse contato com as rédeas, né? Que agora, nesse sistema do mecate, isso aqui não é um hackamore, obviamente, olha lá, ó, mas as rédeas fazem contato na frente, eu empurro ele atrás, os pés vão mais embaixo da massa e ele assume essa moldura física e mental que a gente quer da reunião. Juntamente com isso, né, nesse momento, acontece também a conexão mental, a minha comunicação com o Horus fica mais refinada. Ele está em uma posição, não só física, mas emocional e mental, mais concentrada e mais conectada comigo. Vamos ver se eu pedir para ele aumentar a velocidade. Não quero que ele faça a transição de andamento, mas aumentar somente a velocidade ao passo, ele vai me acompanhar. Então, ó, Horus, mais. Aí, ó. Já aumentou mais ainda agora, beleza. E eu quero que ele mantenha a moldura física também. Vamos lá, Horus. Aí. Esse nível aqui já começa a ficar mais interessante a nossa comunicação, já começa a ficar mais refinada. As minhas solicitações passam a ser respondidas. Vamos mais, Horus. Sem trotar. Passam a ser respondidas mais instantaneamente e a comunicação fica mais clara. Mais. Aí. Vamos pedir para ele trocar o lado. Olha lá. Ele rodou um pouquinho a garupa, depois ele parou e rodou a frente. Muito bom. Então vocês estão vendo que agora ele está se carregando, mas não mais com o focinho ao chão. O chanfro agora fica reto, mas a linha da cabeça e do pescoço está mais alta do que a cernelha. Aqui ele já começa a jogar o peso mais para trás ainda. Com o focinho ao chão, o ponto de encurvatura e de centro de gravidade estaria mais ou menos aonde estaria o cavaleiro sentado ali no assento da sela, né? Agora ele já está jogando o peso ainda mais para trás, colocando a força mais atrás na garupa. Pedir para ele aumentar mais, vamos, Horus. Mais. Mais. Aí. 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 Que legal, ó. Carregando a cabeça na posição que eu quero. Boa. Não tem problema que ele desengajou a garupa. Vamos tentar agora fazer no trote. Vamos lá, Horus. Agora, além dessa questão da conexão que começa a surgir aqui, é a impulsão. E o nível seguinte seria o alinhamento. O alinhamento eu vou mostrar para vocês montado, desculpe, porque aqui com o Horus eu não tenho a rédea longa para trabalhar o charreteamento e conseguir fazer os exercícios de ginástica do solo. Então a gente vai fazer montado. Mas a intenção ou a comunicação e a lógica desse treinamento é a mesma do chão e montado. É empurrar o cavalo contra a sua frente, fazendo com que ele se flexione e assuma essa moldura física e mental que nós queremos. Então agora ele está ao passo, está relaxado, está reunido. Vou pedir para ele aumentar um pouquinho mais. E agora vou pedir o trote. Trote, trote, trote. Aí. Assim que ele, olha lá, assumiu a moldura mental e física, porque elas acontecem simultaneamente. Aí, aí, ó, que beleza, ó. Lembrando, ó, que a gente está no cabresto aqui. Pouquíssima ação, né? Contato muito sutil. Mas ele consegue desenvolver. Olha que beleza. Ó que beleza.
Perdei um pouquinho, não tem problema. Já ele volta. Agora eu vou pedir para ele trocar o lado, ó. Boa. Olha lá. Olha que beleza. Esse lado aqui parece que ele tem mais facilidade. Tanto de sustentar o arqueamento, quanto de sustentar o engajamento. Se esse lado está mais fácil, eu vou pedir para ele trocar de novo. Opa! Não gostei do jeito que ele trocou. Vou pedir para ele voltar para lá e fazer uma troca melhor. Ó, essa troca foi muito boa. Jogou bem o peso lá para trás, movimentou a frente com leveza. É isso que a gente quer, tanto do chão quanto montado. Ó lá. Perdeu a garupa de novo. Eu vou ajudar ele agora na próxima volta. Fazer a volta para a esquerda. Primeiro. Ó, esse lado tá fazendo muito bem. Agora aqui eu vou ajudar ele, ó. Vou pedir o arqueamento maior para que ele carregue depois que eu soltar o peso sobre esse pé interno aqui. Agora ele tá cruzando o pé. Vou soltar ele e pedir a troca. Melhorou. Usou ainda o pé de fora, mas não tem problema. Pelo menos usou a garupa. Com o tempo a gente vai refinando isso. Existem outros exercícios que a gente vai conversar também, para que o cavalo passe a entender qual pé que a gente quer que ele use para se empurrar e se puxar, né? É o que o Borba fala, né? Você quer fazer um cavalo correr, mover todas as patas de uma vez, é muito fácil. Abre um guarda-chuva na frente dele que ele move. Agora eu quero ver você ter controle de um pezinho de cada vez, né? Move o pé esquerdo para mim, cavalo, por favor. Só o pé esquerdo. Move só o pé direito. E isso é difícil. Isso leva tempo. E isso dá trabalho. Vamos ver agora. Usou o pé externo, mas usou um pouquinho o interno também. Já está melhorando. Pedir mais. 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 Aí. Estou trabalhando com a guia mais curta também. Tá difícil para ele sustentar o arqueamento. Às vezes ele joga a cabeça para fora. Não quero mais, olhos. Vamos lá. Aí. Pedir a troca. Boa. Mais. Aí. Cadê a moldura que eu quero? Cadê a moldura que eu quero? Aí tá chegando. Tá chegando. Aí. Mais. É pra ficar na moldura no trote mais alongado agora. Aí. Legal. E agora vamos fazer o galope para encerrar essa parte da conexão e da impulsão. Galope. Como a minha guia está mais curta, eu tenho a obrigação de acompanhar ele mais, para não necessariamente ele ter que fazer um círculo muito pequeno e manter um arqueamento mais difícil para ele. Beleza, hein, Horus? Tô gostando muito da moldura para esse lado. Easy. Vou deixar ele voltar pro trote, pro passo. E vamos trocar o lado. Trote. Trote. Vamos deixar ele estrumar. Não é? Não é cocô? Ah, se não for cocô a gente vai continuar horas. Então vamos. Trote. Trote. Fica comigo. Os amiguinhos estão passando lá, ele quer com os amiguinhos, né? Beleza. Mais. Aí. Mais. Galope. Aí. E acompanho ele aqui. Daqui a pouco, quando ele estiver nessa moldura aí, ó, bem flexionado, bem reunido, vou pedir para ele parar pra gente ver
se ele vai usar a garupa como a gente quer, como a gente gosta. Mas, vamos ver? Eu gostei. Eu gostei muito. Parabéns. Vocês viram que ele travou o pé interno. Aí o peso dele foi mais forte do que ele era capaz de segurar com os pés parados. Ele jogou o pé externo, travou o pé externo e parou. É isso que eu quero. Que seja confortável para ele, mas que ele saiba que ele tem que ficar naquela moldura física e principalmente mental para conversar comigo, a gente se entender, para que as coisas deem certo, né, Horus? Gratidão. Aqui seria mais um momento e vai ser, enquanto eu preparo ele para ser montado, que eu dou um alívio para ele, deixo ele respirar, deixo que ele entenda que ele fez a coisa certa, a coisa bonita, a coisa bem feita, se esforçou para corresponder àquilo que eu estou solicitando. É um cavalinho muito bom, muito inteligente, um pouquinho assustado, né, Horus? Um pouquinho assombradinho, mas muito manso, né? E muito, muito inteligente, pega as coisas com muita facilidade. Então, galera, agora é o seguinte, agora eu tô montado aqui com o Horus para mostrar para vocês os exercícios também desse desenvolvimento do trabalho de reunião, agora sobre o cavalo, né? A primeira coisa que eu vou verificar com os meus cavalos, e é uma das primeiras coisas que eu ensino, até por ser um exercício que vai promover uma segurança para nós muito maior, além de já estar começando a trabalhar a flexibilidade lateral dos nossos cavalos, é ceder o pescoço, né? Ou o alongamento lateral do pescoço, né? Esse exercício aqui é muito importante que a gente faça com os potros e mantenha esse exercício até o fim da vida de trabalho dos nossos cavalos, para que eles tenham esse alongamento, uma vez que, como a gente conversou lá, manter essa postura arqueada, começando pela frente, é o que vai favorecer um bom desenvolvimento também do nosso engajamento, né? Ou a flexão vertical, desde a nuca até a ponta da garupa. Lembrando que o que a gente quer é um cavalo convexo, né? Com a coluna arqueada para cima. Então agora, falando sobre a impulsão, que é o último nível que a gente conversou ali sobre estando no solo, o cavalo precisa entender que quando a gente parar a frente dele aqui, fizer contato na frente e botar pressão na perna, né, ou vice-versa, botar pressão na perna e depois vir com contato na frente, ele vai ter que vai ter que entrar naquela moldura que a gente conversou de colocar os posteriores debaixo da massa e arquear a coluna para cima, que é justamente o que a gente quer com os nossos cavalos, tá? É muito importante, e eu gosto sempre de pedir, primeiramente com a perna, mantendo uma pressão leve aqui com a parte de trás do meu joelho, e assim que ele cede um pouquinho no começo eu alivio. Então eu mantenho a rédea no contato que tá, né? Ó, vocês vão ver que eu não vou puxar, não vou nem dedilhar a rédea, ponho a perna, a hora que ele trouxer um pouquinho a cabeça, eu alivio. Aí, trouxe um pouquinho, um sinal bem pequeno, eu dou o alívio. Por quê? Dessa forma eu estou ensinando o meu cavalo a ceder a pressão na perna e não necessariamente na frente, né? Na pressão aqui no caso, no chanfro dele, no cabresto. Conforme eu vou fazendo esse exercício e ele começar a apresentar uma dificuldade ou uma resistência em ceder a nuca e flexionar a coluna verticalmente somente com a pressão da perna, ó, eu travo a frente, dedilho as minhas rédeas aqui, ele cedeu um pouquinho, eu dou o alívio. Eu vou fazer de lado aqui na câmera para que vocês vejam melhor. Então, aqui ó, tô no movimento natural ao passo, deixando minhas pernas soltas e batendo alternadamente na costela dele. Encosto as duas pernas, ó lá, ele trouxe um pouquinho, eu mantive, segurei, alivio. Toda vez que ele faz aquilo que eu peço, ou que ele tem a intenção, que eu sinto que ele tem a intenção de fazer, eu dou o alívio, beleza? E lembrando que a gente sempre começa ao passo, né? Depois a gente vai fazer no trote, aqui, beleza? E por último no galope. O Horus, como eu falei com vocês, é um cavalo que já faz isso, e no começo desse treinamento eu gosto de trabalhar com as mãos bem baixas, porque quanto mais baixo a gente trabalha com as mãos, mais baixo o cavalo vai trabalhar com a cabeça. Então no começo, como ele já passou daquela fase, eu trabalhava com a mão bem baixa aqui, vou dedilhando minha rédea. No momento que ele leva o focinho ao chão,
é o momento que ele recebe o alívio. Aqui no caso ele já passou dessa fase, então ele já reúne com o pescoço um pouco mais acima. Ele ainda está com a linha do pescoço abaixo da altura da cernelha, olha lá. Mas ele já está num outro nível, então eu peço a reunião também aqui em cima, ó, tá? Quanto mais alto estão as nossas mãos, mais alto fica a cabeça do cavalo. Aí, legal, ó. Ó a leveza, ó. Vocês veem que eu não tô nem com a mão fechada na rédea. Eu ponho pressão na perna, peço um pouquinho, ó lá, brigou um pouquinho, levantou a cabeça, eu falo, não, aqui embaixo, cara. Aí, legal. É interessante a gente ir fazendo esse programa de desenvolvimento do engajamento, pensando também que quanto mais baixo tá a cabeça do cavalo, muitos vão afirmar que mais relaxado ele tá, mais tranquilo ele está trabalhando. E quanto mais alto, mais atento ele está, mais ligado. Fisicamente, quanto mais baixo está a cabeça dele, ele reúne os posteriores e arqueia a coluna vertebral, o centro de encurvatura ou centro de massa do cavalo está posicionado mais ou menos aqui, exatamente onde eu estou sentado. Mais ou menos exatamente é ótimo, né? Mais ou menos onde eu estou com o peso. A intenção é que essa encurvatura esteja exatamente aonde eu estou fazendo peso no meu assento, né, sobre a sela e sobre a coluna do cavalo. Com o decorrer do processo de treinamento, a gente vai pedindo essa reunião aqui em cima para que o peso seja jogado mais para trás e a garupa faça muito mais força do que a frente, deixando a frente leve, né? É aquilo que a gente conversou, a gente quer um cavalo que usa a garupa para se empurrar e se puxar, faz força com o posterior e deixa o anterior leve, para que as solicitações que eu faço com a minha rédea sejam respondidas mais rapidamente e com mais sutileza também. Então, esse é um das técnicas ou um dos primeiros passos que eu uso para ensinar os cavalos a ceder a nuca. Pressão na perna, não veio, vou dedilhando a minha rédea. A hora que ele cede, eu alivio a mão primeiro e por último a perna. Então, peço com a perna, dedilho com a mão, ele veio, alivio a mão, depois a perna. Ponho a perna, ele não veio, dedilho com a mão, ele cedeu, seguro um pouquinho, alivio a mão, depois a perna. E vou fazendo isso até isso ficar bem internalizado. Tá chegando um amiguinho dele aqui na pista, ele perdeu um pouco o foco. Existe um outro treinador, um australiano, que eu gosto bastante de acompanhar, que se chama Warwick Schiller. Ele tem uma técnica de ensinar que consiste em pedir para que o cavalo recue, né, antes de ceder a nuca para frente. Por que isso? Porque quando o cavalo recua, ele é obrigado a usar o posterior para se puxar e jogar o peso para trás, fazendo com que dessa forma o pé entre mais embaixo da massa, né? O pé estando embaixo da massa, a gente considera que o cavalo está reunido, lembrando que não é a posição da cabeça, apesar da posição da cabeça auxiliar nessa moldura, não é a posição da cabeça que determina se o cavalo está ou não está engajado, reunido, né? E sim a entrada dos posteriores por debaixo da massa, mais à frente da massa. Então ele pega, vem andando ao passo, sem mudar a postura corporal, sem falar ou, sem pedir verbalmente para que o cavalo pare, ele põe pressão na frente e mantém até o cavalo recuar e ceder a nuca. Aí cedeu, ele alivia e vai de novo. Sai ao passo, põe pressão na frente, pede para recuar, dedilha, a hora que ele ceder, alivia, sai para frente. Vamos fazer novamente até o Horus entender que assim que eu botar a pressão na frente, ele tem que reunir, né? Pelo menos a nuca, ceder a nuca, né? Que a gente chama. Então põe pressão, dedilhando, ele trouxe o focinho verticalmente, eu alivio. E assim eu vou continuando o trabalho. Aí, ó. Agora ele trouxe bem o focinho, dou um passinho só para trás e aliviou. Com o decorrer do processo desse treinamento, ele começa a fazer o quê? Diminuir o intervalo do recuo. Então, pediu aqui, ó, ele trouxe o focinho, ele já sai para frente. Daqui a pouco ele está pedindo e pondo a perna para ele sair para frente.
Assim o cavalo entende que a pressão na frente, a pressão na rédea, significa ceder a nuca. Com o toque das pernas atrás, ele empurra o posterior para debaixo da massa. É bem similar ao exercício que a gente fez anteriormente, com um detalhe de que ele entra antes, o cavalo treina antes o cavalo no recuo. Então agora que a gente fez ao passo, vamos pedir para o Horus trotar, para ilustrar também esse exercício no trote. Então aqui eu estou pedindo a reunião dele, pedindo atenção, para que ele preste atenção no meu corpo, leia o meu assento. Eu vou mudar a minha linguagem corporal, a minha biomecânica do movimento, que é um reflexo da biomecânica do movimento dele, né? Vou entrar na linguagem corporal do trote e eu espero que ele leia instantaneamente, uma vez que ele já está aqui, ó, com contato, né, e reunido. Então estou ao passo, agora, ó, estou no trote. Vamos embora, trote. Aí, demorou um pouquinho, eu tive que falar para ele, mas ele pegou. Reparem que eu estou numa frequência e ele está na mesma frequência. Um exercício bem legal também da gente fazer é pedir o arqueamento, tanto da frente quanto da costela, né? Tanto da parte... Momento estrumada. Vamos lá. Então, outro exercício muito interessante da gente fazer, que vai auxiliar muito na verticalização do cavalo, é pedir lateralmente em movimento, que o cavalo se mova flexionado, arqueado para um dos lados, seja no sentido da trajetória ou não, no arco reverso, por exemplo, que eu já vou demonstrar, para que ele ceda lateralmente. Ó, ele sai um pouco estabanado, um pouco aflito, chamo ele de volta, reúne aqui comigo, presta atenção, ó, travei a frente, pus um pouco mais de pressão na frente, mandei a perna aí. É sempre importante a gente ceder para o cavalo de volta no momento em que ele está relaxado, tranquilo, e não necessariamente quando ele cede. No começo sim, quando ele estiver aprendendo sim, ele deu sinal de fazer o que a gente queria, a gente cede. Mas por enquanto, aqui com o Horus, que já está num trabalho mais avançado, eu peço, presta atenção. Aí ele trouxe mais do que eu quero, até faz o overbend que a gente fala, né, que é colocar o focinho atrás da vertical, mostrando que ele, ó, dou mais do que você me pede, aí eu dou alívio. Então, ó, tô pedindo, aí, Horus, se vocês conseguirem ver no detalhe aí da minha mão, vocês vão ver que eu não tô nem com o polegar fechado na rédea, ó, e ele tá trabalhando reunidinho, bem bonitinho, beleza, dou um alívio legal e deixo ele carregar a cabeça agora onde ele quiser. Mas então, voltando à questão da lateralização, do trabalho flexionado lateralmente ou encurvado, sustentando a encurvatura, ó, eu peço com a rédea direta aqui, que é a rédea no sentido do movimento, no caso a rédea esquerda, para ele manter o flexionamento interno aqui, a cabeça para dentro, né, ó, cabeça arqueada para dentro, e com a rédea de fora eu peço engajamento, ó. Aí, mantém a moldura, mantém o frame. Outro exercício legal, né? Tô aqui com ele alinhado agora, reunido alinhado, empurro a garupa dele para dentro. Aí, ó lá, ele carregando a garupa dele do lado interno do círculo. Tudo isso eu estou trabalhando todas as partes do meu cavalo, fazendo a ginástica do meu cavalo, para que ele possa ter o tão desejado alinhamento reunido, né? O arco reverso, por exemplo, ó, peço o focinho agora para o sentido contrário da trajetória, né? Posso empurrar a garupa dele também para fora, manter um arqueamento ainda mais intenso. Olha ele brigando um pouquinho, põe mais perna, sustento aqui a mão, põe mais perna, aí, beleza. Beleza, Horus. Vamos de novo arco reverso, ó. Peço para fora, agora com a rédea externa, agora a rédea auxiliar é a minha rédea da esquerda, a rédea direta é a rédea da direita. Lembrando que a gente define como dentro e fora, não o sentido da trajetória, mas sim a encurvatura do cavalo, o arqueamento. Então, mesmo que eu estiver rodando aqui para a esquerda, que é o caso, e pedir o arqueamento para a direita, o lado interno passa a ser o lado direito, o lado que ele está arqueado. Então, a minha rédea direta agora é a rédea da direita. E a rédea auxiliar, que está pedindo engajamento, é a rédea da esquerda. Boa, Horus. Aí, legal. Peço a verticalização reta, alinhada.
Tô pedindo mais, com mais vontade pra ele. Vamos, Horus. Faz mais, aí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, beleza. Vamos trocar o lado agora. Vem pro meio. Põe ele reto. Peço pra ceder verticalmente. E agora vamos pra direita. Peço verticalmente. Vai pra direita. Muito bom. Esse lado aqui pra ele é um pouco mais difícil. Ele é um pouco mais duro. Vocês vão ver que ele vai ter uma tendência a colocar o focinho pra fora do círculo. Olha lá. Aí o que eu vou fazer? Vou pedir aqui com a rédea direta da direita agora. No sentido da trajetória. Cede pra dentro. Cede pra dentro. Com a de fora eu peço a reunião junto com as minhas pernas. Cede mais pra dentro. Aí. Aí. Alívio. Boa, cara. Agora eu vou soltar ele. Deixar ele carregar onde ele quiser. Reparem que conforme a gente vai fazendo esse trabalho e o cavalo vai recebendo essa musculatura, ou vai desenvolvendo essa musculatura, vai entendendo como sustentar mais esse frame, ele mesmo passa a se carregar, ó, reunido, né? Numa moldura que a gente gosta. Pescoço aqui, no caso, eu gosto de trabalhar com o pescoço do cavalo um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima da linha da cernelha. Para mim, para o trabalho que eu faço já é o suficiente. Ó, peço a reunião. Ó, vamos pedir mais em cima aqui. Aí. Aí. Agora vamos pedir bem embaixo, ó. Aí. Boa. Vamos fazer o arco reverso para esse lado também. Ó, eu pedi com a rédea de fora, ele quis sair para fora. Não, ó. Com a perna eu auxilio para ele onde eu quero que ele vá. Mantenha essa trajetória. Motiva um pouquinho. Agora com a rédea externa. Aí. Boa, deixa ele voltar. Peço para fora. Aí, que legal. Boa. Peço vertical. Solta. Sempre trabalhando lateralmente para que o vertical fique mais fácil para o cavalo. Aí, ó, trazei um pouquinho minha perna para pedir que ele coloque a garupa para dentro, ó lá. Conseguem ver a garupa dele? Tá dentro? Trazei um pouco minha perna e ele já, opa, não. E que sair. Opa, calma, cara, relaxa. Vamos de novo, ó lá. Garupa para dentro. Aí. Ali, peço vertical. E agora, solto. Peço vertical. Ele trouxe. Peço mais. Ele trouxe. Solto. Muito bom, ó. Deixar ele trotar soltinho à vontade. E agora vamos começar o trote elevado. Olha lá, ele perdendo o frame. Vocês percebem que ele subiu a cabeça, ligou lá fora com os amiguinhos dele do piquete. Eu falo, vamos voltar aqui, cara. Fica aqui comigo, chama a atenção dele no engajamento, na reunião. Lembrando sempre que o engajamento é um engajamento mental também, não é só físico. Já vou destacar melhor isso, vou pedir para ele acelerar. Aí. Vou dedilhando aqui para ele abaixar essa linha. Eu estou trabalhando com a mão mais baixa, eu quero que... Aí, que ele derrube essa linha do pescoço. Aí empurro ele para fora, se ele quiser fechar. Vou dedilhando, ele abaixa o cedo. Vou dedilhando, cedo. Pressão, alívio, pressão, alívio, pressão, alívio. Muito bom. Pressão, alívio. Pedir reto aqui, aí, alívio. Vamos vir para o meio agora, trocar a diagonal. Deixa ele sair com a posição que ele quiser primeiro. Aí, agora eu vou pedir. Perna, pressão na frente, alívio. Perna, aí. Lembrando que aqui eu peço sempre as duas pernas simultaneamente a reunião. Tem gente que prefere fazer alternado. Eu prefiro fazer simultaneamente e com uma leve pressão maior da minha perna interna. Então se eu estou agora rodando para a esquerda, as duas trabalham juntas, mas a perna de dentro, minha perna esquerda, né, trabalha um pouco mais do que a de fora. E vice-versa, para a direita a mesma coisa.
Boa, Horus. Boa, Horus. Aí, sustentou sozinho um tempão. Gostei. Gostei. Vou diminuir meu trote. Tá com o trotinho sentado. Passo. Aí. Que legal. Lembrando que o grande objetivo desse trabalho é desenvolver a musculatura dorsal e a musculatura da garupa, justamente porque ao montar a gente está transformando ou mudando o centro de gravidade no cavalo e a gente precisa fazer com que ele tenha essa musculatura pronta para receber o nosso peso, para evitar que ele se lesione, para que ele trabalhe da melhor forma, né, Horus? Um detalhe que eu queria pontuar é que em que momentos na natureza que o cavalo reúne, né, engaja os posteriores. Na natureza, o momento que a gente consegue verificar com maior frequência o cavalo assumindo essa moldura é na hora que ele vai estrumar. Então, como vocês viram o Horus na hora que foi fazer cocô, o Horus levanta a coluna, ainda que ele não coloque o posterior por debaixo da massa. Mas um momento que é notável o cavalo colocando os posteriores por debaixo da massa e assumindo essa moldura que a gente quer que ele tenha quando a gente está trabalhando é durante as brigas, por exemplo, ou as demonstrações de hierarquia, né? Vamos colocar assim. O cavalo, ele justamente coloca o posterior debaixo da massa e se faz maior porque ele levanta a frente, então nisso ele já está mostrando que ele é forte, que ele consegue ter leveza na frente para dar um golpe com as mãos, com a cabeça, com a boca, né? Então nessas situações o cavalo também demonstra essa capacidade de engajar os posteriores. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem na internet, por exemplo, brigas de Mustangs nos Estados Unidos, ou mesmo essas coisas tristes que o ser humano propõe para o cavalo, né? A gente consegue encontrar esse momento do cavalo se preparando para atacar e engajando os posteriores, né? Para que a frente fique leve e ele consiga usar as mãos com mais destreza, com mais habilidade. Bom, gente, para encerrar eu vou fazer o galope e mostrar também o Horus reunindo durante o galope. Vocês vão ver que não é nada diferente. A forma de pedir não é nada diferente do que eu pedi no trote e ao passo. Então vou pedir aqui a atenção dele, põe a perna, trava a frente. Vou empurrar a garupa dele para dentro do círculo, mostrando qual pé que ele tem que usar para se empurrar. Eu empurro aqui minha perna esquerda no ponto C e ele tem que jogar o pé direito dele para dentro. E agora eu peço o galope. Vocês viram que ele deu uma trotadinha e saiu, não tem problema. O galope eu vou deixar ele trabalhar mais alinhado, uma leve flexão lateral interna aqui, à direita no caso. Tô deixando ele solto, ó, minhas rédeas estão soltas, ele tá galopando e carregando essa moldura porque ele quer, porque ele entende que aqui é mais tranquilo para ele trabalhar. E agora eu vou pedir para ele acentuar, vamos lá, ó. Aí, vou cortar um pouquinho mais minha rédea. Peço a flexão interna, com a rédea direta, mais a perna interna também. Aí a rédea de fora auxilia no engajamento. Aí olha ele trabalhando com a cabeça mais alta para jogar justamente a força, a potência lá no posterior. Muito bom, Horus. Muito bem. Muito bem. Tá meio se rebelando aqui comigo, não tem problema. Aí. Tá cansado, né, cara? Já vai parar já. Agora eu vou deixar ele parar aqui. Muito bom. Vocês viram que eu pedi para parar, ele instantaneamente parou. Ele não deu um esbarro, não entrou totalmente, não travou os posteriores, mas a comunicação do que eu quero chegou. Por quê? É muito interessante a gente fazer essa analogia, pensar da seguinte maneira: quanto menor for a distância das minhas mãos
até as patas, mais rápido vai chegar o sinal para o cavalo. E como eu sei que essa distância realmente está pequena, né? Tá o menor e, consequentemente, da forma mais rápida possível, através do engajamento. Então, se eu seguro a rédea curta e o cavalo cede a nuca, a minha mão, a distância da minha rédea, né? A minha mão pede... a rédea seria uma extensão da minha mão, que entra em contato com o focinho aqui no caso, no cabresto, né? Entra em contato com o focinho e, por ser uma distância curta, ela chega mais rápido da minha mão através das rédeas no focinho, do focinho vai para o cérebro e do cérebro vai para as patas. Também, quanto mais baixa tiver a cabeça, teoricamente a gente está fazendo uma analogia simbólica, né? Mais rápido vai o sinal do cérebro para as patas também. É completamente diferente da gente ver, por exemplo, o cavalo totalmente embandeirado, com o chanfro paralelo ao solo, né? Com a boca aberta, com o pescoço alto e as nossas rédeas não fazendo tanto contato. Isso significa que o sinal está demorando para chegar da nossa mão até o focinho, do focinho para o cérebro e do cérebro para as patas. Então aqui, ó, o sinal chega muito antes no cérebro do cavalo. Quanto mais reunido, por isso que o engajamento é um engajamento mental também. Quanto mais reunido e mais conectado o cavalo está com a gente, maior é o engajamento e vice-versa, né? Quanto maior o engajamento, maior a nossa conexão. Então falamos sobre a conexão, né? Falamos sobre a retidão, falamos também sobre a impulsão, que aqui, ó, eu vou pôr o Horus no galope novamente e vocês vão perceber uma questão. Vamos lá. Boa. Ó, vou deixar ele galopar solto e acompanhar ele na velocidade que ele se sentir confortável. A hora que eu pedir a reunião, ó, tô pedindo. Vocês vão ver que ele entra com o posterior mais à frente, mais debaixo da massa. E aqui a gente faz analogia como se fosse uma mola comprimida, né? Existe uma força em potencial aqui. Se eu soltar, no caso do Horus ele já entende que é para ele manter a velocidade, mas quando a gente está ensinando, ó, mesmo assim ele acelerou um pouco. É como a mola, a hora que a gente libera a mola, ela põe toda essa força em potencial, transforma toda essa força em potencial em movimento, né? Aqui, ó, peço a reunião, se eu soltar, possivelmente, ó, ele aumentou um pouquinho, mas no caso dele, que já tem esse programa de desenvolvimento do treinamento bem trabalhado, ele entende que após eu deixar ele, após eu pedir a reunião e eu soltá-lo, é para ele manter a velocidade. Ó. Muito bom. Para ainda não. Dá mais uma voltinha. Legal? Então, o cavalo reunido é um cavalo com propulsão também. Agora eu vou pedir para ele parar. Muito bom, muito bom. Parabéns. Aí. Bom, gente, o que eu queria compartilhar sobre o meu programa de treinamento para o desenvolvimento do engajamento e o que eu penso sobre engajamento também seria basicamente isso. É óbvio que existem muito mais coisas, existem outros detalhes desse processo que fica muito difícil de ensinar com um cavalo que já tem um treinamento mais refinado, né? O Horus já está com 8 anos agora. Já é um cavalo que vem sendo montado faz tempo, então ele já passou por esse processo e fica difícil de ilustrar exatamente como que seria. Eu espero que o conteúdo seja de utilidade para vocês, espero que vocês possam praticar também, se fizer sentido. Peço para que agora que vocês assistiram até o final, deixem aí sua curtida ou sua descurtida, caso vocês não tenham gostado, comentem o que vocês pensam sobre essas coisas que a gente conversou, como que vocês entendem esse processo de desenvolvimento do engajamento, se é diferente, se tem algum exercício que vocês fazem que é diferente, também as coisas que a gente pode melhorar aqui na nossa comunicação virtual, e essencialmente seria isso. Muito obrigado, eu sou Rafael de Francesco, até a próxima.